Deixa eu falar uma coisa para você que me assiste pelo YouTube, pelo Facebook. Não existe distância no mundo espiritual. Quando nós unimos a nossa fé, Deus opera. E quando Deus opera, não tem jeito do inimigo impedir. Se esforce para prestar atenção até o final, não deixe que nada tire ou desvie a tua fé. Aquilo que você entende quando você escuta a pregação da palavra, aquilo ali é o testemunho pessoal da boca de Deus. É o Senhor dizendo o que Ele pode e quer fazer na sua vida. E, na verdade, a parte dele já está terminada. Só depende de você crer e permitir que Ele endireite os seus caminhos. Quando você fizer aquilo que Ele manda você fazer, você vai passar a desfrutar do que há de melhor. Salmo 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Pode ter certeza, o nosso Deus é maravilhoso. Ele opera, cura, liberta, transforma o pior pecador numa pessoa santa. Ele modifica qualquer situação. Não importa o que você esteja passando. O que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. E para sempre Ele vai continuar fazendo. E faz na vida de qualquer pessoa que crê nele, independente de qualquer coisa. Ele está presente em qualquer lugar. Onde a sua palavra é pregada, basta a pessoa crer, obedecer para ver a mão de Deus operando maravilhosamente. O que eu tenho para dizer para você, e isso é certo, saiba que foi Deus quem trouxe você, e o propósito disso é que você entenda um pouquinho mais da palavra. Porque quando ela entrar no seu coração, na sua vida, ela vai resolver o seu problema. Está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Meu querido, minha querida, Deus é especialista em desembaraçar qualquer caminho, em resolver qualquer situação. O que atrapalha o Senhor de cumprir a promessa dele na sua vida é o fato de você virar as costas para Deus. Isso é o que acontece. O Salmo 78 conta de forma resumida a história do povo de Israel. Deus havia tirado os filhos de Israel do Egito e levado eles para uma terra boa, para a terra de Canaã. E Deus expulsou de diante deles todos os inimigos. O Senhor expeliu os povos que ali habitavam porque eram maus e deu a terra aos filhos de Israel. E Deus os teria abençoado muito mais se eles perseverassem em lhe obedecer. Mas eles viraram as costas para Deus e provocaram a ira. E o que foi que aconteceu? A coisa ficou feia. O inimigo voltou a atacar. Tanto os velhos quanto os jovens, homens, mulheres, todos começaram a ter sérios problemas. Por quê? Porque eles começaram a rejeitar, se esqueceram dos mandamentos de Deus, não cumpriam mais, não se importavam em obedecer a Deus. Mas aí, quando eles voltaram a buscar a Deus, veja o que aconteceu. Diz aqui no Salmo 78, versículo 65, então o Senhor despertou como de um sono. Preste atenção, enquanto o povo estava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus, Deus não respondia. Era como se estivesse dormindo. Mas é claro que Deus não dorme. Só que o Senhor não podia socorrer os filhos de Israel porque eles estavam vivendo em pecado. E talvez esse seja o seu caso. Talvez o seu caso seja parecido. Você virou as costas para Deus. Você parou de dar importância ao que Deus fala e começou a fazer aquilo que te dá no entendimento. Então, agora o mal está te atacando. Está consumindo você. Está oprimindo a família. A situação está difícil. A tristeza entrou. A depressão tomou conta de você. Você ora, parece que Deus não está ouvindo. Parece que está dormindo. Porque Deus não responde.
mas foi você que deixou com que as palavras de Deus ficassem adormecidas dentro de você. Você deixou de dar importância à palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus é o próprio Senhor Deus. Você pode até conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não praticar aquilo que Deus diz, se você deixar aquelas palavras ficarem adormecidas no seu coração, elas não poderão te socorrer no dia da necessidade. Mas quando você tomar uma atitude e dizer, hoje eu vou mudar a minha vida, eu vou buscar o Senhor, eu vou passar a ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja, meu querido, minha querida, pode ter certeza, você vai despertar, o poder de Deus vai entrar em ação e vai resolver o seu problema. Quando Israel voltou a buscar a Deus, então aqui diz que o Senhor despertou como de um sono. E versículo 66 agora diz, feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Na versão King James diz, infligindo-lhes infâmia eterna. Isso já era uma amostra do que Jesus faria com os demônios, que são os verdadeiros inimigos do povo de Deus. A eles foi infligida uma infâmia eterna. Para sempre eles estão defamados no mundo espiritual. Foram derrotados, foram expostos diante dos anjos como derrotados. Ao ser crucificado, Jesus desceu no inferno, pregou o evangelho para as almas que estavam aprisionadas, libertando aqueles que creram. Jesus lutou, venceu os demônios, tomou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno e despojou os principados e potestades. O diabo e os seus demônios foram despojados da autoridade que eles tinham tomado de Adão. E eles foram exibidos publicamente. Está escrito no versículo 15 de Colossenses 2, os exibiu publicamente e triunfou sobre eles. Gente, a vinda de Jesus não teve outro propósito senão colocar um fim na maldade do diabo. 1 de João capítulo 3 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que é que o diabo tem feito na sua vida? Jesus se manifestou para isso, para destruir estas obras. Aquilo que está te oprimindo, te maltratando, te entristecendo, tirando a tua paz. Jesus veio para destruir esse mal. E foi o que ele fez. Jesus acabou com o domínio do mal. Hoje Satanás é um inimigo derrotado. Jesus o despojou do poder que ele tinha de oprimir a humanidade e nos deu autoridade sobre ele para o expulsarmos da nossa vida. Só continua sofrendo hoje nas garras do inimigo a pessoa que rejeita ser um súdito no reino de Deus. Por incrível que pareça, muita gente prefere acreditar nas mentiras que o inimigo arranja do que se submeter a Cristo. Por isso, os demônios têm enganado as pessoas, têm dominado sobre elas, causando-lhes todo tipo de sofrimento. E por que isso tem acontecido? Porque a própria pessoa permitiu a ação dos demônios. Quando deixou de lado a palavra de Deus para praticar coisas que a Bíblia condena, você se colocou debaixo do domínio de Satanás. Romanos 6,16 diz, não sabeis que sois servos daquele a quem vos apresentais para servir? Ou para lhe obedecer? Sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Enquanto você fizer vontade do capeta, você sabe do que eu estou falando? Enquanto você se sujar com pecado, se esbaldar na imundícia da carne, se entregar aos vícios, se submeter aos caprichos e desejos do seu corpo, enquanto o seu prazer nas coisas erradas, digo, não o que é lícito, mas enquanto você tiver prazer nas coisas erradas e você continuar fazendo o que sempre tem feito, continuar achando que não tem nada a ver, que Deus não se importa,
você vai continuar com a vida amarrada. E o bicho vai continuar sentado na sua carcunda. Não é à toa que no Espiritismo o sujeito incorpora o guia lá, o Exu, seja lá qual for o nome que o demônio usa lá, e chama o indivíduo de cavalo. E humilha mesmo. Na verdade, a pessoa está servindo de cavalo para o demônio. A pessoa que não respeita a palavra de Deus, ela não passa de uma montaria para o capeta. E ele mete o chicote nela quando bem entende. Isso acontece. Meu querido, minha querida, se você deseja mudar de vida, você precisa deixar de se submeter ao diabo. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem outro meio, tem que resistir. Veio a tentação, veio aquele desejo, aquela vontade de fazer algo que a Bíblia não aprova, resista. Não caia naquela velha história de que isso não tem importância, que é normal, que todo mundo faz. Não entre nessa. Se Deus disse não faça, não faça. Não espere nem mais um dia para se libertar totalmente da escravidão que é imposta pelo diabo. Não aceite mais na sua vida, não aceite mais satisfazer as suas vontades. Não se submeta mais aos desejos sórdidos do capeta e a imundícia que ele traz até você. Não deixa ele perverter a sua natureza. Tem gente que está pervertido aí. Você foi chamado para ser santo. Não é à toa. Essa mensagem chegou até você, não foi em vão. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então não permita que o diabo lhe diga o contrário. Se você foi criado por Deus como homem, é para você ser homem. Se foi criado como mulher, é para você ser como mulher, ser uma mulher. Não tem esse negócio, não deixa o diabo falar para você que Deus se enganou quando te fez, porque não enganou, não. Mesmo que você tenha errado muito na vida, não importa. O inimigo pode falar que para você não tem mais jeito, que com você é assim mesmo. Não aceita ser enganado. Tem pessoas que o demônio fala para ela, você nasceu para sofrer. E ela aceita, sofreu a vida toda e aceita que nasceu para sofrer. Conversa do diabo, mentira. Não aceite ser enganado por ele, porque Deus não fez ninguém para sofrer. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7, que nele, quer dizer, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então não importa o que você tenha feito, se arrependa, confesse a Deus, peça perdão e você será perdoado. Porque pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, Jesus já levou sobre si todos, Jesus já levou sobre ele todos os seus pecados. Não tem como o diabo nos acusar mais diante de Deus, a não ser que você insista em viver no erro. João capítulo 1, versículo 16 diz que todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Hoje a coisa mais fácil que existe é a pessoa se libertar das forças do mal. Preste atenção se você precisa ficar liberto. É a coisa muito fácil. Basta você deixar de lado os costumes religiosos, aquilo que você aprendeu na sua infância. Deixa de lado o preconceito, abre o coração, recebe a palavra de Deus e pratica aquilo que você aprende. Quando Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, ele não queria dizer outra coisa não, ele queria dizer exatamente isso. Tudo é possível ao que crê. Se você tão somente acreditar naquilo que Jesus diz, você vai determinar, e o que você determinar vai acontecer na sua vida, se você crê. Quando Jesus foi crucificado, ele disse, está consumado. O que significa que tudo o que precisava ser feito já foi feito. É só você assumir o seu lugar em Cristo agora e você determinar a sua libertação. Quando você aceitou a palavra de Deus, você se tornou um filho de Deus. Quando todo aquele que crê em Jesus se torna um filho de Deus. E tudo que tinha que ser feito para você ficar livre e viver bem, Jesus fez na cruz do Calvário.
levou sobre ele os seus pecados, levou sobre ele as suas dores, suas enfermidades e tudo mais que tinha que ser feito. Foi até o inferno, venceu o diabo e tomou dele as chaves do inferno e da morte. E levou eles cativos, expôs eles no mundo espiritual, despojado da autoridade que eles tinham. E te deu autoridade para expulsá-lo da sua vida. Então o que precisava ser feito foi feito. Agora só depende de você tomar o seu lugar em Cristo, se assumir como filho de Deus, tomar uma decisão. Eu vou determinar a minha libertação. Eu vou ser liberto, vou ser livre e vou ser abençoado. E Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Vamos orar, Pai? Eu oro agora por todas essas pessoas que me assistem. Estes que têm deixado os nomes no YouTube, no Facebook, que têm pedido oração por e-mail. Meu Deus, a minha oração inclui todas essas pessoas. E também a dona Marlene da Paixão, pede oração por ela, por toda a família. E eu oro também por todos os que estão me assistindo nesse momento. Alguém doente, alguém desesperado. São pessoas que sofrem, que têm passado por momentos difíceis na vida. Algumas, Senhor, estão oprimidas pelo inimigo e já não sabem o que fazer. Já não aguentam mais o sofrimento, desavença, problemas. Tem gente precisando de uma resposta do céu agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa. E eu ordeno que o mal saia e que a tua paz comece a reinar na vida dela. Em nome de Jesus eu abençoo todas estas pessoas e que isso seja para a tua glória. Assim seja. Amém.